Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estejam e de quem esteja assistindo e de que continente que esteja, porque hoje nós temos um entrevistado internacional, né, uma pessoa muito querida, um colega que hoje está vivendo em Portugal, o meu querido professor, inspirador e amigo Alfredo Behrens, que para muita gente aqui no Brasil dispensa apresentações. O professor Alfredo é doutorado em Cambridge, hoje está na Universidade de Salamanca, trabalhando com estudos internacionais, é parecerista, escreveu diversos artigos sensacionais, e é um grande prazer realmente conversar com o senhor novamente, desde faz um bom tempo que a gente não se fala. Honorato, eu acho que pelo menos faz uns 2 anos, Uns né? 2 anos ou mais, né? Sim, não, a gente se encontrou brevemente em circunstâncias nefastas, que foi a morte do professor James Wright, né? E logo depois eu vim para Portugal. Olha, Professor, sim, tudo é um bem? prazer voltar a falar contigo, Honorato. Eu apreciava muito as suas sacadas, a sua forma de dar aula na FIA. Realmente era uma lufada de ar fresco, sabe? Agora eu estou aqui ainda colaborando com a FIA e de alguma forma vinculado ao Brasil, mas não no cotidiano, e trabalhando em Salamanca, é verdade. Continuo escrevendo artigos, orientando alunos, dando aulas, é isso que eu faço, sou um professor. Que Agora, bacana. eu te diria que essa forma de eu ensinar e até meu foco de sentir a vida tem a ver com a minha própria vida, sabe? Você sabe que eu nasci e me criei no Uruguai, né? Eu, aos 20, fui para o Brasil, me naturalizei brasileiro, acho que aos 27, uma coisa assim, e parti para Cambridge, porque Cambridge era uma meta desde que eu era adolescente. Eu fui educado numa escola inglesa no Uruguai, e lá eu fiz doutorado em economia, mas eu não sou um economista normal, sabe? Desses que tem a... Eu também não. Muitos... Economistas não são normais, eu acho que de Não, origem. exatamente, não, pelo amor de Deus, não. Esses que a gente considera normais são os que apregoam a austeridade, né? Enfim, não é meu caso. O que aconteceu foi que essa vida errante de Uruguai, Brasil, Cambridge, Inglaterra, voltei para o Brasil, fui para Princeton, fiquei lecionando 3 anos, fui morar no Panamá, eu era casado com uma panamenha naquela época, depois fui ao Banco Mundial, e no Banco Mundial eu morava com uma mala aberta o tempo todo, porque eu viajava para muitos países, mas o interessante dessa experiência, Honorato, é que me obrigou a aprender a me comunicar de uma forma eficaz em muito pouco tempo com pessoas de culturas muito diferentes. Sabe, porque eu estava muito pouco nesses países, precisava ajudar, eram circunstâncias às vezes dramáticas, né? Tem que Uma, ter por uma exemplo, era... inteligência cross-cultural aí, né? Que acho que é uma das coisas que você Essa fala aqui, muito. aí foi que fui alimentando digamos, essa curiosidade, né? Digamos, trabalhei na África do Sul com os negros quando iam tomar o poder do Mandela. Desculpa, dos brancos. Dos né? brancos, A desmilitarização de Angola, a transição da União Soviética a uma economia de mercado e dos países satélites da União Soviética, Uzbequistão, Ucrânia, Bielorrússia. Enfim, eram lugares muito diferentes daqueles que eu tinha me criado, mas eu tinha que colaborar, às vezes ensinando, às vezes orientando, às vezes discutindo. Então eu te digo, isso daí foi um belíssimo aprendizado. E depois disso que eu escrevi um livro, Cultura e Administração nas Américas, não baseado em estatísticas, como normalmente são feitos estudos interculturais. O que eu foquei foi mais nas expressões culturais dos povos diferentes. Isso é, por que é que alguns povos preferem que ganhe o coiote no lugar do papaléguas? Certo? Para quem não conhece, por que o pessoal prefere, né, o coiote ao papaléguas? Exatamente, porque ninguém para pensar. Você vê esse cartoon no teu país, entre duas pessoas, e você quer que ganhe o papaléguas. Mas quando eu fui estudar a forma como foi criado o cartoon, foi idealizado para que a plateia se solidarizasse justamente com o coiote. Que é o que acontece com os americanos de origem protestante, os WASPs.
Então, a mesma situação, a mesma imagem, sem distorção de péssimas traduções, porque não tem diálogo no Coiote e o Papaléguas. Por que era que os brasileiros torciam pelo Papaléguas, enquanto que os americanos pelo Coiote? Coiote, é curioso isso, né? Pois é, então eu descobri isso contrastando com a opinião dos alunos da FIA, porque eu senti isso quando fui perguntar dos alunos da FIA, foi o mesmo, aí fez um questionário internacional entre alunos e MBA, e ficou claro que todos os latinos, por exemplo, na sua grande maioria, preferem o Papaléguas. Agora, você repara que há perspectivas diferentes da sociedade, da forma de trabalhar, né? Porque enquanto o americano vê foco no comportamento do coiote, o brasileiro vê obsessão. Exatamente. Tudo que é positivo no coiote, o brasileiro percebe como negativo. O coiote é controlador, certo? E então, quando uma pessoa que gosta do Papaléguas, você lhe pergunta, você gostaria de ser liderado por um coiote? Diz, não, de jeito nenhum. Ele é obsessivo, ele é planejador, né? Ele controla, suprime, né? É um mundo que o brasileiro não gosta, né? Então, o curioso é que quando as multinacionais se localizam no Brasil, escolhem pessoas para dirigi-las que atendem às expectativas dos americanos, por exemplo, que tendem a torcer pelo coiote. Então, você imediatamente cria uma contradição, né? Socava a identidade necessária entre o líder e o seguidor, né? Então, pagam salário, o cara trabalha porque está pagando salário, mas não gosta. É um comportamento completamente diferente da escola de samba. Você não paga ninguém, o cara se mata pela escola. E a coisa funciona, mistura. Pois é. Então, informal, ilegal. Não é? Não, é sensacional, entende? Porque por isso que eu argumento que as escolas de samba no Brasil são as verdadeiras escolas de negócios, porque elas selecionam pessoas, elas avaliam os papéis que elas têm que desempenhar, aconselham, avaliam desempenho, promovem, enfim, só não demitem. Entregam no final, né? Entregam produtos de qualidade mundial no dia e na hora certa, meu amigo, sem pagar para as pessoas. Cara, é fantástico, sabe? Fantástico mesmo. Então, se você vai ver, será que isso é excepcional? Não, os indianos têm um caso parecido de trabalho mesmo, que são os dabawalas de Mumbai. Entregadores Essas pessoas... de marmita, né? Como? Os entregadores de marmita lá. Pois eles entregam marmitas. A mulher cozinha marmita em casa e o marido trabalha em algum bairro e essa marmita tem que chegar ao cara. 200 mil marmitas por dia para bairros diferentes, cozinhadas em bairros diferentes, entregues em bairros diferentes, na hora certa. Depois de comida a marmita, os caras recolhem e levam de volta para casa. Tem 4 mil pessoas trabalhando. Tamanho semelhante de uma escola de samba. Por dia. Né? E não fazem erros, sabe? Eles receberam o Six Sigma Award porque não fazem erros, mas fazem isso com prazer, com alegria, eles cantam, sabe? Então, onde é que está essa diferença entre o ir para o trabalho numa multinacional ou uma empresa tradicionalmente administrada e essa devoção ao trabalho bem feito que realizam tanto as escolas de samba quanto os dabawalas e muitos outros por aí? Essas são as grandes diferenças que nos interessam, né? E que tem muito a ver com a forma como a pessoa é administrada. Se ela se sente a gosto, ela volta na segunda-feira com um sorriso na cara, se não, lamenta. Lamenta, só espera o salário. Né? É um horror. Então, essas são as coisas que eu gosto de estudar. Agora, o que nos trouxe aqui a esse encontro hoje é essa falta de habilidade política em gerenciar a crise do Covid-19. Você observa que o que aconteceu é o que acontece com muitas empresas. Elas não conseguem antecipar a ameaça. A Kodak sucumbiu por isso, a Xerox também, Blockbuster e muitas outras. Há uma mudança e os executivos não percebem adequadamente a magnitude da ameaça, até que é tarde demais. Então, há um problema de percepção que não é só dos políticos, mas também dos executivos. É isso que temos que tratar. Porque são sinais antecipados que, por serem antecipados, são tênues, mas é justamente quando você deveria estar prestando atenção a esses sinais.
Então, o Covid-19 surgiu na China e foi percebido como coisa de chineses. Ah, lógico, os caras comem pingolim, sabe? Pingolim, um bicho estranho, não sei o que é. Não, meu amigo, sabe o que é? É um tatu, é o primo do tatu. É. No Brasil, Não é no só Uruguai, tatu que eles comem, né, professor? A gente exatamente, outras sabe? coisas E um estranhas. mamífero que é coberto de escamas duras como peles de tartaruga. Enfim, é um bicho estranho, mas não é mais estranho do que o nosso tatu. Sim. Só que no Brasil, no Uruguai e outros países não é comercializado, sabe, nos mercados como é na China. E daí surgiu, aparentemente, o Covid-19. Ah, o chinês come pingolim, a gente não come. Quando chegou na Coreia, ninguém viu. Pô, o coreano também, coisa e tal, mas está próximo da China. Quando chegou na Itália, todo mundo começou a ficar alarmado. E quando chegou na Espanha, foi pior ainda. Então, meu amigo, quanto antes podíamos ter tomado as medidas corretivas necessárias se fôssemos mais perceptivos quanto à possibilidade real de uma ameaça dantesca. Sim. E então, o senhor acompanhou que a Universidade John Hopkins tinha feito um encontro, chama os 201, em novembro, em outubro eles fizeram um encontro em que eles identificavam o risco gigantesco da pandemia. A única diferença é que eles imaginavam que fosse sair aqui do Brasil, de fazenda de porcos, o que daria na mesma, né, no final do dia. Exato. Não, a gente teve algumas ameaças anteriores, né? Ébola foi uma delas, mas ébola é curioso, porque ébola exige um contato muito próximo para ser transmitida. Mas houve outras respiratórias, né? Que foram contidas antes, por sorte. SARS, a MERS, por sorte. E aquela gripe suína também, né? Enfim, não é a primeira, sabe? E, portanto, mais atenção devia ter sido prestada. E o senhor acredita que os países, os líderes aí mundiais não estão à altura dessa situação, no sentido de, mesmo agora tendo que ter uma atitude reativa, como o senhor vê, principalmente na Europa, o senhor está em Portugal, mas essa visão não só europeia, mas do mundo, né? Ontem, por absoluta ironia do destino, o Boris Johnson foi internado. Que horrível, coitado. Há Né? 2 semanas atrás, ele cumprimentou gente. Não. Bom, chega a ser irônico, né? Patético. Não, é irônico, é uma tragédia, né? Eu acho que o problema grave do Boris é que não é uma pessoa adequada para estar numa posição de decisão, sabe? É um cara simpático, entrão, divertido, etc. Mas não tem disciplina para se informar, sabe? Então isso já tinha sido apontado e daí a primeira decisão totalmente estapafúrdia, que foi considerada uma sátira pelos científicos americanos, é de acreditar que tudo ia continuar igual e, sabe, a gente vai se imunizar. Não, meu amigo, antes de conseguir a imunização da manada, ia morrer milhares. Aí, quando o cara percebeu, foi correndo atrás e já era mais tarde do que devia. Mas não foi o único que fez o erro. Trump fez o mesmo. Então, por trás desses estilos de liderança, de tomada de decisão, há públicos que estão por trás, que votaram estas pessoas, sabe? Então, de certa forma, esses líderes estão em sintonia com uma parte significativa desse eleitorado, né? Eu acho que a resistência a perceber o Covid-19 a tempo é também resultado de um certo apequenamento das perspectivas dos líderes e das sociedades que a representam. Se você pensa, já tivemos bastante evidências desses apequenamentos, todos esses movimentos separatistas, independentistas, que já levam uns 10 anos em ação, sabe? Da Escócia foi o primeiro, mas depois veio o Brexit, depois veio a Catalunha, só para falar nesses últimos 10 anos. Então, de certa forma, estávamos acostumados a pensar cada um por si. Né? E talvez seja por isso que a gente não era suficientemente sensível a uma ameaça que vinha de longe dos chineses, dos coreanos, que foi chegando nos nossos países, inclusive Irã, Meio Oriente e outros dos quais a gente ouve falar menos. Mas esses líderes, sim, representam uma nova sensação, né? Um novo sentir das populações. Você tem essa campanha eleitoral do Trump baseada em America First, né? E que agora se expressa pelo confisco internacional de produtos que ele devia ter produzido, claro, porque primeiro eu, né? E o resto que se dane. É escandaloso o comportamento.
mas um comportamento real, sabe? E é próprio de uma concepção de America First. Mesmo que o cara não tenha pensado a tempo. Então, o que eu sinto que se cometeu com o Covid-19 erros semelhantes aos que muitos executivos cometeram ao não perceber ameaças às suas próprias indústrias a tempo. Caso da Kodak, que não percebeu que a câmara digital ia ser uma grande inovação. Ou que Blockbuster não percebeu que os filmes agora iam poder ser vistos pela internet, certo? Ninguém mais ia ter que ir na loja alugar um vídeo. Enfim, são grandes mudanças que os caras não percebem como executivos, não perceberam como políticos. E essas são as coisas que nos interessam, porque confiamos nestas pessoas, os nossos empregos, as nossas vidas, e, no entanto, alguns desses ficam muito aquém do necessário para tomar decisões adequadas, sabe? Então, eu comecei a lançar uma enquete que realizei com alunos da Universidade de Salamanca. Que tipo de líder você prefere em relação a essa reação do Covid-19? E o que começa a aparecer na enquete é uma separação clara. Os jovens resistem aos populistas. Sendo eles o Boris Johnson, o Trump, o AMLO do México, o Bolsonaro do Brasil. O Bolsonaro que sai pior entre todos os jovens internacionais, ao menos. Agora, também há uma certa apreciação pelo esforço dos centralizadores nacionalistas, tipo tecnócratas como Macron, que querem voltar à grandeza da França, ou Putin na Rússia, ou o próprio Xi Jinping. Então você observa que essa juventude hoje, de menos de 35 anos, que serão os líderes amanhã, hoje estão sendo formados numa mentalidade antipopulista, porém nacionalista e centralizadora. E a democracia fica meio à deriva nesse processo. Amigo... Para que democracia nesse negócio? Pois é uma coisa que a gente tem que pensar, porque esse futuro não é um futuro parecido àqueles ao qual as pessoas que têm hoje a minha idade, quase 70, me aproximando dos 70, era um mundo muito mais solidário, internacionalista, sabe, igualitário. Os ideais estão meio à distância, né? Eu acho que o que vem por aí é um mundo bastante diferente, né? Não necessariamente pior, porém mais difícil, mais bruto. Né? E falando sobre as consequências disso, quer dizer, eu tenho duas dúvidas, talvez para a gente encaminhar. Uma é o senhor falou de saxões e falou de latinos, e parece que apesar das diferenças culturais, o comportamento foi meio que parecido. Apesar que eu acho que é muito mais difícil manter italianos e espanhóis em casa do que ingleses, né? Mas... Sim, concordo contigo. Eu acho que parte da dificuldade dos italianos e dos espanhóis em manter as pessoas em casa é porque a única solução possível, uma vez que você não tomou as medidas corretas antecipadamente, era uma quarentena. E a quarentena atenta contra o que é mais sagrado e delicioso do nosso estilo de vida, que é o contato pessoal, reuniões familiares, de amigos, grandes aglomerações, shows, partidos de futebol. Sabe, os anglos têm uma vida mais reservada, né? Então uma quarentena para eles não seria tão difícil. Agora, a grande dificuldade de todos os populistas em aceitar uma quarentena é que atenta contra a atividade econômica. E esses populistas chegaram no poder justamente pelo clamor de uma resistência da população a um empobrecimento e aumento de desigualdade. Então, quando você fecha as fábricas, fecha o comércio, fecha os transportes, obviamente que vai ter desemprego. E desemprego maior ia aumentar a queixa que justamente os tinha levado ao poder. Então, é natural que os populistas iam se resistir à quarentena. E tentaram fazer isso até que se tornou inviável. É claro que você gosta de abraçar e beijar, mas, meu amigo, se você não fizer uma quarentena, não vai sobrar ninguém para você abraçar e beijar. Então, vai ter que ter uma quarentena, entende? Exatamente. Agora, é claro que talvez os latinos sejam os primeiros em sair da quarentena. Quem sabe até antes de tempo, eu não sei. Mas o que temos é uma balbúrdia geral agora, sabe? Tenta esse remédio, tenta este outro, sem prova científica, porque, na verdade, o conhecimento
experiente, científico, foi muito menosprezado durante muito tempo, sabe? No império da racionalidade do mercado, as pessoas não têm paciência para argumentos científicos. Uhum. Então aparecem todos esses vendedores de promessas que são falsos, evidente, mas E o é senhor, o que... Sim. do ponto de vista, com essa clareza, né, que o senhor expõe aí essa situação, quer dizer, como que o senhor vê o mundo pós-coronavírus? Quer dizer, o que a gente pode esperar de ter... acho que a frase mais dita é que a vida não será como antes. O que em alguns Sim, é aspectos evidente. pode ser muito positivo, mas como que a gente pode Olha, visualizar esse mundo pós-coronavírus? é difícil. Deixa que eu vou ilustrar aqui minha bola de cristal, né, para te responder. Use-a com sua imaginação. Não é isso, não, mas há aspectos econômicos que são relativamente óbvios agora, que as pessoas têm conversado pouco sobre esses. Eu acho que muitos países vão encurtar as suas cadeias de produção. Isto é, não quero depender tanto da China, porque talvez o produto não chegue a tempo. Então, a possibilidade de produzir mais próximo dos centros de consumo é algo que a gente imagina que vai acontecer. Por outra parte, se descobriu um pouco de forma forçosa de que não é necessário ir todo dia para o mesmo lugar para trabalhar, que você pode fazer algumas tarefas, pelo menos, ou alguns dias por semana, desde casa. Agora, se isso acontecer, então os aluguéis dos prédios de escritórios vão cair, porque vai sobrar espaço nesses lugares. Então, enfim, há muitas consequências econômicas desse novo futuro, né? O que não fica tão claro é como vão ser as próprias relações de trabalho sob essas circunstâncias. Observa, vamos recrutar pessoas da mesma forma? Como? À distância, sem entrevistas pessoais? Para nós, os latinos, isso é um pouco mais difícil, certo? Como vamos avaliar o desempenho de pessoas que não estamos vendo? Será que estão trabalhando? Porque nós vemos sociedades muito hierárquicas, então o controle é importante para a gente, a menos que haja muita confiança, que é o que caracteriza uma escola de samba. Mas por que há tanta confiança? Porque eles contratam no bairro, ou contratam não, convidam, ou convidam pessoas através de amigos, isto é, eles procuram uma aglomeração através do clã, certo? E que é o oposto do que as empresas modernas e as escolas de negócios ensinam, que essencialmente, olha, se você precisa de alguma pessoa, coloca um anúncio, escolhe os currículos, apareceu a imagem agora. Professor, bom dia! Estamos juntos! Olha, cara, eu não sei o que houve, eu me queixei a Zoom, agora desapareceu. Meu amigo, não sei, mas não o tem que tem. Mas está gravado, vai aparecer em breve. É curiosíssimo, é É curiosíssimo. a tecnologia em ação, né? Não, é curioso, mas isso ainda não é boa, entende? Ainda tem essa o Zoom já vale mais que todas as companhias aéreas americanas, né? O que é um paradigma. Não, observa que eu estou falando já faz uns 10 minutos, vamos terminar aí porque não estou sabendo. Claro, não gosto de deixar o pessoal ouvindo demais, deixar à vontade do quero mais. Não, exato. Não, porque cansa, né? Então as pessoas não veem. Mas você estava me fazendo uma pergunta importante que podemos deixar para depois. Essa história de como é que vai ser esse futuro. Então não queria me rehusar a responder, mas tem essas características. Se nós somos orientados ao clã e nos confiamos em pessoas que conhecemos há muito tempo, como recrutar à distância? Será que vai ser necessário? E se recrutarmos como talvez deveríamos dentro do clã, será que os sistemas de controle são tão necessários? Porque ninguém no clã quer que a sua organização pereça, sabe? Que não funcione bem, que seja derrotada. Então, os controles tradicionais que impõem no funcionamento das empresas, que tiram a agilidade, que são tão incômodos, esses talvez comecem a diminuir se você administra ao longo das linhas de confiança. E essa necessidade de confiar, acho que ficou mais clara, né? Em que há pessoas nas quais você pode confiar e outras nas quais não. Pode confiar, então, um critério mais aguçado para o que chamamos de confiança, mas que também tem a ver com solidariedade, vai ser mais importante no futuro. A última pergunta, quer dizer, não precisa responder logicamente. Me parece mais otimista esse pós-Covid.
O mundo tende a ser melhor ou pior? Não precisa responder o porquê, fica para a próxima, mas melhor. Fica para a próxima, é bom, é verdade. Eu confio que será melhor porque será mais solidário, sabe? Menos orientado ao mercado, menos de ministros de finanças oriundos do sistema financeiro e mais do sistema produtivo, líderes de ONGs, coisas insólitas. Ciência, né? Ciência. Professor, muito obrigado. Obrigado. Não, eu que te agradeço. Depois me mostra como ficou a gravação, porque eu não vi sequer o que eu estou falando. Ficou ótimo. O senhor está muito mais elegante do que eu. Foi excelente. Garoto, impossível. A gente conclui aqui porque nós fizemos uma sugestão de fazer um negócio mais tiro curto para ter outra oportunidade, para querer mais, para o pessoal querer mais. Vamos lá. É um prazer falar com uma pessoa da sua simpatia, Honorato. Muito obrigado pela oportunidade de falar. É um prazer gigante conversar com o senhor novamente. Um abraço. Grande abraço, querido. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Pronto, professor.